Fala galera, sabemos como funciona muito bem, né? Nossa caixinha de mistérios favorita. Porque a cada pergunta que ela vai solucionando, ela simplesmente apresenta outras duas possibilidades que podem se seguir a partir dali. Ou seja, from cada resposta que ela nos dá, querendo ou não, ela acaba te provocando, questionando alguma outra coisa e tudo mais. A gente sabe muito bem como é que funciona a nossa caixinha de mistérios favorita. O Screw Rant, galera, preparou aqui, ó, uma lista com 10 mistérios resolvidos na quarta temporada que eu vou trazer nesse momento para que a gente possa conversar e tudo mais. Galera, dando um recado importante, tá? A live de Veredito, onde iremos, além de conversar tudo o que aconteceu nessa quarta temporada, também brincar de ranquear episódios, aquela bagunça toda, não vai ser mais às 9 horas da noite, tá? Vou transferir para 8 horas da noite por alguns motivos pessoais, aquela coisa toda. Então a live não será às 9, será às 8, apenas uma hora ali de diferença. Vamos adiantar uma hora aquela questão toda. Galera, bora lá, tá? Número 10 da lista. Como é possível que Fátima esteja viva e morta ao mesmo tempo do ponto de vista médico? Para começar, a gente sabe muito bem que assim, regras do mundo cotidiano, elas não se aplicam da mesma forma em Fromville. Então, a partir desse momento, a gente não tem justamente assim uma causa de como que ela continuou permanecendo humana durante toda a sua transformação até o momento que ela surgiu ali como monstro. Então, basicamente o quê? Tudo que foi acontecendo com ela, desde o momento em que foi surgindo a questão da gravidez, questão da Tilly, a questão do que ela estava comendo, a questão depois do parto, para quem não estava nem grávida, porque os instrumentos não mostravam, isso a gente voltando aí na terceira temporada. A explicação realmente é essa, porque tudo era uma transformação que a gente viu ser concluída ao final agora da quarta temporada, da nossa Fátima realmente se transformar e ser a nossa pequena monstrinha ali, e como o próprio Sorriso chega para ela na clínica lá antes de acabar com a Marielle, né? Mamãe, que saudade, mamãe, quanto tempo? Essa conexão toda criada também em relação a ela, em relação ao Sorriso. A minha maior dúvida, tá? Olha como o From, nossa caixinha de mistérios favorita, ela nos provoca, né? Dá uma resposta, provoca com outra coisa. Essa a Fátima na quinta temporada, a transformação dela que a gente vê naqueles momentos finais ali, dentro das cavernas, se ela vai manter algum tipo de racionalidade ou não. E essa é uma questão que eu estou muito curioso para ver como que vai ser abordada a partir de agora. A questão dela falar pro Alice, por exemplo, pô, se lembre de mim como eu era, é porque a partir de agora ela vai ter essa caracterização completamente diferente, né? Ela não é mais a mesma Fátima. Isso está muito colocado no lembre-se de mim como eu era. Mas ela vai manter alguma racionalidade, e dentro disso ela vai manter algum tipo de controle também, para não atacar, né, os seus amigos, aquela coisa toda. Tô muito curioso. Galera, vão colocando nos comentários o que vocês estão achando, se isso foi resolvido realmente para vocês também ou não, porque eu vou, nesse momento aqui, partir para o nono da lista, tá? Qual o significado das visões do Jade? Aqui, realmente é um mistério muito bem feito, muito bem esclarecido, e principalmente naquele episódio número 5, toda a viagem em relação aos cogumelos, mini Jade, a gente tendo um entendimento das visões que eram realmente, né, relacionadas às versões antigas do Jade, as versões passadas do Jade. Cara, isso aqui para mim assim, ó, foi muito bem realizado durante a temporada, até chegar no momento ali que a gente já começa a questionar o além. E esse além é o quê? O que mais de informação realmente Jade pode ter das suas versões passadas? Porque agora a gente está numa outra parte que ele ainda não tem esse entendimento, e muito menos nós, né? O que tem que fazer com os ossos? O que tem que realmente ser feito a partir de agora com os ossos? E ao mesmo tempo, como que eles vão lidar com essas consequências da retirada da árvore, que Jade sabia muito bem, e eu gostei muito que o último episódio colocou isso ali como entendimento para ele. É o famoso assim, né, ó, vai dar merda. E deu, literalmente. Só que a gente não entendeu ainda assim, ó, a gravidade desse deu. O que mais pode acontecer? Mas galera, pô, mistério bem respondido e muito bem mostrado pra gente, muito bem executado dentro da série. Número 8. Por que os moradores foram trazidos para a cidade? A nossa grande reunião de condomínio que finalmente aconteceu, né, dentro da nossa corporação Fromville, onde foi colocado tudo ali exatamente, né, sobre os reencarnados, sobre os outros, sobre motivos, que também foi colocado muito por Jeff Pinkner, por John Griffin nas entrevistas, tanto para os fãs no Reddit, depois as
inclusive as que eu trouxe aqui no canal, que eu trouxe do Collider, trouxe do MovieWeb, trouxe do Screen Rant também, eles colocam que todos realmente têm um motivo para estarem ali. Mas não em relação a serem também reencarnados. Então, é também algo que está colocado para a gente também ali como uma resposta sobre a maneira como realmente foi a chegada de cada um ali. Por que cada um está ali, tá? Isso para mim ainda tem um questionamento, tá? Por mais que eu tenha gostado da resposta. Para mim ela realmente acontece na temporada. Em relação a esses papéis que acabam se repetindo ciclo após ciclo. Se isso realmente é algo que é real dentro da série, que realmente a série mesmo vai confirmar, e só a série tem como confirmar ou não qualquer coisa pra gente. Não tem como a gente ter uma certeza ou não, pelo menos enquanto a série tá em andamento, tá? Depois, aí que tá. Quando a série acabar, final de quinta temporada, aquela coisa toda, e ela não tiver respondido algumas questões, que isso pra mim é absolutamente normal e algo que realmente vai acontecer na minha visão, ela vai deixar sim coisas abertas para nossa própria interpretação, e algumas coisas vai deixar aberto porque realmente ela vai deixar aberto, tá? Que é como o próprio Jeff Pinker colocou, assim, tem coisas que os fãs se preocupam muito mais do que nós, realmente, assim, de ter tudo realmente explicado, tudo realmente ter conectado. Sim, nós fãs nos preocupamos e muito, mas muito, e muito com cada detalhe. E a gente pega, debate, teoriza em cima de cada detalhe e é assim que realmente funciona. Mas talvez essa questão aqui sobre os papéis, talvez seja realmente explicado lá ainda na quinta temporada, se a gente tem algum tipo de entendimento assim, pô, o ciclo passado realmente precisava de tais elementos para realmente acontecerem nessa grandiosa luta eterna realmente que está colocada. Mas vamos do princípio de tudo, tá? Sabemos por que os moradores realmente são trazidos para essa cidade aqui. Próximo da lista, que é o famoso número 7. E os totens do assentamento? Pois é, galera. A questão do assentamento é a questão da Colony House. A gente pode entender assim, ó, como versões diferentes, tá? E essas versões diferentes já foram muito bem até assim argumentadas pelos meus amigos Joy, Diogo e pelo Jeff, sobre também representar as questões de ciclos passados assim. Então, o que está colocado no assentamento não tem um perigo, por exemplo, para os monstros que estão no território onde está a Colony House. E possivelmente o que for descoberto contra os monstros não vai ter, né, uma efetividade contra os perigos do assentamento, por exemplo, os bonecos de pano, como a gente viu. E eu acho muito curioso a maneira como isso funciona dentro dessa parte onde as regras elas não estão claras, mas tu começa a ter um certo entendimento assim, ó. O que funciona aqui não funciona ali. O que funciona no A não funciona no B. O que funciona no assentamento não funciona na Colony House. Então, por que a Sofia, olha como me provoca questões nessa caixinha de mistérios, por que a Sofia tem aquela reação que ela tem em relação ao Totem? Por quê? Será que contra ela tem algum tipo de efeito? Será? Por isso que ela reage, mesmo sabendo que contra os monstros não teriam? O que vocês acham, galera? Mas a explicação sobre os totens, cara, realmente foi feita na temporada. Próximo, número 6. Qual é a origem das vozes que a Sarah ouve? Isso foi respondido? Cara, também foi respondido a partir do momento que a gente tem o uso da Sofia sobre a Sarah e toda a questão também ali colocado sobre como que ela provoca e o que realmente ela quer. A brincadeira da prova de fé nos mostra também assim que isso já aconteceu antes ali. Ah, talvez tenha sido alguma outra entidade que possa ter ao mesmo tempo eu tô falando sim, não simultaneamente, mas também ter se aproveitado da Sarah, como meu próprio amigo Jeff lembra. Cara, a Sarah funciona como uma grande antena, né? Ela consegue captar assim essas coisas colocadas sobre o que tem além dentro de Fromville. Pode ter sido usado por mais de uma entidade, a Sarah? Pode, ela pode realmente ter sido usada por mais de uma entidade. Mas a origem toda, a gente entende que é sempre esse grau superior que está utilizando ela ali como essa grande antena e fazer o que bem entende. Então, é algo que também a série, nesta quarta temporada, consegue realmente, né, nos explicar e tudo mais. Número 5, vamos falar da Clara e sobre a resposta de se tínhamos ou não tínhamos algum informante infiltrado entre os moradores. A gente teve a questão da Clara, eu acredito que ainda tem a possibilidade de ter algum outro tipo de informante, né, colocado ali esse informante na forma do infiltrado, como a gente gosta de chamar. E é a mesma coisa, basicamente o informante infiltrado, a mesma coisa. Mas tem um ponto assim, sobre a Clara que eu até achava que no final da quarta temporada ela iria acabar
morrendo, pagando por essas coisas, por ser, daqui a pouco, assim, uma personagem, cara, tão secundária e tão afastada sobre os últimos acontecimentos. Tô falando da série por completo. Tô falando dos últimos acontecimentos. Tanto que a primeira vez que ela aparece na quarta temporada, se eu não me engano, se eu não tô completamente errado, cara, é no momento do 9º episódio, com a Sofia. Eu não me lembro da Clara antes, na quarta temporada ali. Ah, tá, personagem está presente na série? Óbvio que ela tá presente na série, nunca deixou de estar. Mas visualmente, aparecendo no episódio pra gente, eu não me lembro na quarta temporada de algum outro momento, a não ser do episódio 9. Então ela já aparece já para ser colocada essa questão toda do infiltrado ali. Por ser utilizada dessa forma dentro da trama, cara, pra mim faria total sentido ela acabar morrendo no final da quarta temporada ali como, sabe, um personagem colocado apenas colocado para sofrer as consequências ali. Mas não foi isso que realmente aconteceu. Pode ter algum tipo de outro morador ser infiltrado? É óbvio que pode. A resposta, até sobre quando a Clara teve realmente esse acordo com Sofia com o Homem de Amarelo, nem foi dada na tela, tá? Foi dada fora de tela em entrevista. Sobre ela fez esse acordo antes da chegada da família Matthews. Podia ter sido dado isso dentro de tela? Cara, podia, porque querendo ou não, muitos fãs também se questionam ainda, e muitos fãs, cara, não vêm, né, para debater, para teorizar, para buscar conteúdo, aquela coisa toda. Que é literalmente assim, assistir e que a série entregue essas questões respondidas, não que isso venha ali de uma entrevista, de, sabe? Não, que a série entregue. Então a resposta já foi entregue, não dentro da série. Talvez alguma outra revelação ainda venha a acontecer. Mas assim, a série respondeu sobre o infiltrado. Já temos claramente quem é e o que mais pode acontecer. Vamos ver. Mas eu não vejo assim um grande potencial para Clara na próxima temporada assim de uma participação. Não vejo, entendeu? Acho que a função dela tá bem clara, bem estabelecida ali e não vai passar disso, tá? Próximo, número 4. Como as crianças Ancoin podem ser salvas? A gente teve alguns pontos interessantes sobre as crianças, tá? Porque, para começar, meu amigo Joy, ele colocou muito bem, e galera, confiram os vídeos do Jeff no Janela Pop, do Joy no Abram Joy e do Diogo no Viu Comigo. O Joy, ele levantou no seu vídeo algo muito importante que ele trouxe também para a nossa reunião dos arautos. Naquele momento de episódio 9, quando o Tabitha está conversando com o Ethan, né, ali na sacada da casa, antes dela ir ao encontro do Jade e falar para ele que iria junto e que só iriam os dois, que isso era o que tinha que acontecer realmente, que estava lá colocado nos talismãs, que ela tem esse entendimento todo, ela vê a visão das crianças e o plano abre, né, para a gente ali na tela com 7 crianças. Dentro dessas 7 crianças não está a tal 8ª criança que a gente vê, já tinha visto na terceira temporada, mas vê de novo na 10ª temporada, dessa temporada, bom, no 10º episódio, colocado como a filha da versão original de Tabitha e de Jade. É muito curioso essa questão, tá? Porque não é só esse libertar as crianças, o que tem que ser feito para libertar as crianças agora que eles pegaram os ossos, mas foi retirado das árvores, não é só esse entendimento. É, para mim, talvez, a principal questão. Olha como a série provoca a gente, né? Entrega uma coisa e provoca outra. Por que a filha da versão original de Tabitha e Jade não estava presente naquele momento em que aparecem as outras 7 crianças? Por quê? Por quê? Qual é o significado realmente disso? Então ela não participou do ritual ou ela participou do ritual? O que aconteceu nesse processo todo? Por que a filha não está presente junto das outras 7 crianças? Por quê? Coloca nos comentários, galera. Mas, teoricamente, a gente tem entendimento até por causa do que o Homem de Amarelo fala no final do episódio 8, para Tabitha, que o caminho para salvar as crianças realmente é a questão dos ossos. Bora lá. Talvez assim a primeira parte dessa salvação tenha sido feita com os ossos. O problema é a árvore, tá? Mas os ossos tem que ser feito. A resposta vai ser o lago de lágrimas? Coloca nos comentários. Número 3. Qual o significado do símbolo no talismã? Isso foi explicado? Foi. Quando a gente tem no 9º episódio, antes dessa cena ali, apenas de Tabitha com Ethan e as crianças aparecendo, aquela reunião que tem da família, né? Tabitha, Ethan e Julie. A Julie vem com o talismã, fala pra mãe, pergunta pra ela, foi tu que criou o talismã, não sei o quê. Daí ela pega o talismã, ela vê o desenho, ela entende o significado todo ali que está colocado no desenho do ritual que tem que acontecer. O significado foi explicado? Foi. Isso para mim, galera, ele querendo ou não, assim, ó, ele é maior do que entender quem que deixou o talismã para o Boyd, tá?
As montagens que teve pós-episódio 10 ali, do momento que tem, né, em paralelo. Sofia jogando os talismãs dentro da árvore, o momento que o Boyd encontra. Para mim, a informação do que... para que serve o talismã, além da questão de proteção dos monstros, mas o que serve, assim, o que tem de entendimento sobre o que está desenhado nele, é maior do que entender quem deixou. Sabe, quem deixou ele fica até um pouquinho menor, assim, dentro desse propósito todo que existe do talismã. Mas eu sei que isso é um pedido gigante, de uma grande parcela dos fãs. Talvez isso seja colocado no final de quinta temporada, que fique claro quem que deixou o talismã, talvez sim. Talvez seja simplesmente algo colocado nessa brincadeira toda da luta eterna. Porque não tem como, cara, a gente não fugir dessa questão do jogo estabelecido e dessa questão toda do que está sendo provocado por uma e outra entidade ali. Não tem como não fugir dessas questões todas. Mas, para mim, enquanto fã, o principal foi entender esse propósito todo do talismã, além do que ele já estava sendo utilizado em defesa em relação aos monstros e tudo mais. Número 2. Por que o Menino de Branco não queria que a árvore de garrafas fosse removida? Aqui a gente tem... Por que eu me rio do Menino de Branco, cara, quando é falado dele? Porque, cara, a série tem que dar mais atenção para esse personagem aqui. E essa atenção é espaço para ele realmente. A série tem que definir o que a série quer fazer com esse personagem. Ela tá dando uma importância gigantesca para ele, então ela tem que dar mais importância. O Menino de Branco ele tem que sair dessa questão sempre de deixar as coisas muito em aberto nas suas aparições, assim. Ele já tentou no ciclo passado com Christopher, não deu certo. Mas uma coisa é uma coisa, como diria minha mãe, e outra coisa, outra coisa. Para começar, a gente está em outro ciclo. O Menino de Branco, depois dessa reunião que teve ali no momento final com a Sofia, ou ele larga um pouco seu livro de regras, ou as coisas não vão acontecer. Mas o principal das transformações e consequências do porquê que não deveria ser tirado a árvore de garrafas, a gente começou a ver na série. A gente não entendeu ainda o quão grave foi essa ação. A gente começa a ver a gravidade dessa ação. Então, assim, isso está explicado em partes para mim, tá? Em partes, porque eu não tive total entendimento de que seria essa total consequência de retirar as árvores. Eu ainda não consegui ver. E é algo que a série provavelmente vai me mostrar. Ela me mostrou, ou o que eu espero. A série, nesse momento, ela me provocou com algumas coisas ali que eu não tenho entendimento, e para mim a melhor representação é o próprio Boyd em cena. Cara, o que é isso que tá acontecendo? Não sei. Então, é uma resposta que a série dá na quarta temporada para mim, assim, ó, pela metade, tá? Número 1. Falando dele, eu sei que ele vai aparecer aqui nos comentários, né, Menino de Branco? Nós já temos nossa intimidade, eu sei que tu aparece aqui daqui a pouco. Eu sei. Não me xinga, Menino de Branco. Quais são as motivações do Menino de Branco? Isso aqui está explicado? Está explicado? Não. Não. Porque para mim, motivações do Menino de Branco, como uma explicação, cara, tu tem que ter um mínimo de desenvolvimento desse personagem para te ter uma motivação clara sobre ele. Talvez, tá, mas eles estão querendo colocar que a motivação seja muito mais, assim, dele se preocupar e ser esse bastião toda de ajuda, esperança e afins. Tá, mas isso, querendo ou não, a gente tava já debatendo e teorizando desde a primeira temporada, entendeu? Então, isso aqui não é uma explicação que a série dá, sabe? Como um grande mistério explicado no final de quarta temporada, assim. Isso já se tinha dúvida muito se era pro bem ou pro mal, né? Mas isso estava sendo debatido, estava sendo teorizado que era, assim, um ponto de esperança, esse bastião de esperança ali. Mas entendimento de motivação por completo do personagem, ainda não. Eu não tenho. Então isso pra mim aqui não é uma questão respondida de um grande mistério respondido, não é. Eu preciso ver mais do personagem. E a série que tem que dar espaço para isso acontecer pro Luke, espectador, fã de fã de From, como muitos e muitos de vocês, cara. E isso ainda não aconteceu para mim aqui. Então é um ponto que eu tô muito esperançoso. Esperançoso. Né? Já que ele é o bastião da esperança, eu também tô nesse momento usando esse bastião de esperança e me agarrando nela para que realmente tenha mais do personagem nesta última temporada aqui de From. Galera, coloque embaixo nos comentários o que vocês acharam nessa lista aqui. 2 Current sobre... Vou até repetir o título deles aqui, porque eu não concordei com as últimas. Os 10 maiores mistérios da quarta temporada que foram resolvidos.
Esses dois últimos pra mim aqui... Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.